Bruno estava preparado para ministrar mais uma aula essencial aos seus alunos. O tema do dia versava sobre como os comandos hipnóticos dirigidos à mente afetam a atividade cerebral, e não o contrário, um tópico crucial para a compreensão da eficácia da hipnose como ferramenta terapêutica. Ele iniciou a aula com um tom sério e acadêmico, destacando a importância do assunto. Bom dia a todos. Hoje, discutiremos como a mente, através dos comandos hipnóticos, pode induzir estados específicos de consciência que se refletem em mudanças mensuráveis na atividade cerebral. Essa relação não apenas valida a eficácia da hipnose como ferramenta terapêutica, mas também destaca a importância da integridade e saúde cerebral para a execução bem-sucedida dessas técnicas. Em outras palavras, a hipnose não pode ser aplicada eficazmente sobre a mente se o cérebro estiver comprometido. A mente, através de processos conscientes e subconscientes, é capaz de enviar comandos que induzem mudanças significativas na atividade cerebral. Por exemplo, quando sentimos o odor de um alimento apetitoso enquanto estamos com fome, nossa mente induz um aumento na produção de saliva. Esse é um exemplo clássico de como um estímulo externo, processado pela mente, pode resultar em uma resposta fisiológica mensurável sobre o cérebro. Em outras palavras, a mente comanda o cérebro. Professor, pode explicar mais sobre como o odor do alimento provoca essa reação? Claro, Cláudia. Quando sentimos o cheiro de um alimento que nos parece apetitoso, especialmente quando estamos com fome, a mente interpreta esse estímulo e envia sinais ao cérebro, que então ativa as glândulas salivares para aumentar a produção de saliva. Este processo é uma resposta fisiológica a um estímulo mental, demonstrando a conexão direta da mente sobre o cérebro e sua atividade. No caso da hipnose, a mente atua como maestro que conduz a orquestra do cérebro, coordenando e direcionando suas funções. Professor, pode nos dar outro exemplo de como a mente influencia o cérebro? Boa pergunta, Jonas. Considere a prática de meditação ou relaxamento profundo. Quando uma pessoa se concentra em pensamentos calmantes e respira profundamente, a mente envia sinais ao cérebro para reduzir a frequência cardíaca. Este processo pode ser medido através de dispositivos que monitoram a frequência cardíaca e mostra como a mente, através de comandos conscientes, pode induzir mudanças fisiológicas mensuráveis. Nesse caso, o evento acontece nessa ordem. A mente envia comandos ao cérebro, que envia comandos ao coração e a todo o corpo. E quanto ao uso da hipnose para aliviar a dor? Como isso funciona? Excelente ponto, João. Durante a hipnose, um hipnoterapeuta pode usar sugestões através da mente do paciente para ajudar a reavaliar a percepção da dor. Por exemplo, ao induzir um estado de relaxamento profundo e sugerir que a área dolorida está dormente ou insensível, a mente pode enviar comandos ao cérebro para diminuir a percepção da dor. Estudos mostram que a atividade cerebral em áreas associadas à dor pode ser reduzida através desse processo, evidenciando como a mente pode alterar a experiência sensorial de maneira mensurável, enviando comandos específicos ao cérebro. Esses exemplos demonstram como a mente, através de comandos, pode induzir estados específicos de consciência que são refletidos em mudanças mensuráveis na atividade cerebral. Isso valida a eficácia da hipnose como uma ferramenta terapêutica, Kinla, pois mostra que técnicas hipnóticas podem ser usadas para induzir estados mentais que resultam em mudanças fisiológicas reais e mensuráveis. Professor, isso significa que o cérebro nunca envia comandos para a mente, mas sim o contrário? Excelente ponto, Ana. Na hipnose, é sempre dessa forma. Os pensamentos, ou seja, a mente, enviam os comandos ao cérebro, que se encarrega de distribuir essas instruções ao corpo. O efeito placebo poderia ser explicado por meio dessa linha de raciocínio, Bruno? Provavelmente sim, João. Contudo, esse é um tema complexo e será abordado em outra aula. No entanto, é crucial lembrar que a integridade e a saúde cerebral são fundamentais para a execução bem-sucedida dessas técnicas. Um cérebro saudável é indispensável para que os comandos da mente sejam processados e executados corretamente. Isso sublinha a importância de cuidar tanto da saúde mental quanto da saúde cerebral, pois, se o cérebro estiver comprometido, os comandos da mente não serão recebidos e implementados adequadamente pelo cérebro. Bruno, tenho mais uma pergunta. No caso de um desequilíbrio químico, ou seja, se o problema for físico, a pergunta é: a hipnose poderia ajudar nesses casos? Depende do diagnóstico.
Se o fenômeno físico estiver sendo causado pelo efeito nocebo, que discutiremos em uma aula futura, a hipnose provavelmente poderá ajudar. No entanto, se o problema for de natureza estritamente fisiológica, a hipnose pode não surtir efeito algum. Em resumo, a relação entre os comandos hipnóticos sobre a mente e a relação com a saúde cerebral é fundamental para a eficácia da hipnose como ferramenta terapêutica. A mente pode induzir estados específicos de consciência que resultam em mudanças fisiológicas mensuráveis no cérebro, validando assim o uso da hipnose em diversas aplicações terapêuticas. Agradeço a todos pela atenção e estou à disposição para responder a quaisquer perguntas que possam ter. Os alunos saíram da aula mais informados e conscientes sobre a importância dos comandos da mente sobre o cérebro na prática da hipnose, prontos para aplicar esse conhecimento em suas futuras sessões terapêuticas.